Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou corrigir um exercício sobre a lei de Coulomb. Espero contribuir com os estudos de vocês. O exercício fala o seguinte: duas cargas elétricas estão separadas por 3 centímetros de distância, sendo Q1 igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs e Q2 igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Calcule a intensidade da força entre elas, dado K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Pessoal, observando os dados, fornecidos no enunciado, nós temos as cargas, Q1 e Q2, tem a distância 3 centímetros entre as duas cargas, e o K, que vale 9 vezes 10 elevado a 9. Esse K depende do meio, dependendo do local onde a gente coloca a carga elétrica, nós vamos ter um meio com um valor ou outro. Então, por exemplo, no vácuo, o K vale 9 vezes 10 elevado a 9. Se fosse na água, eu teria outro valor. Se fosse no ar, eu teria outro valor. Então, é um valor que depende do meio. Como que obtém-se esse valor? Através de experimentos feitos em laboratórios, com equipamentos sofisticados, chega-se a esse valor. Você não tem que decorar, que ele vai ser fornecido para você. Tem que apenas saber trabalhar com esses valores. Eu coloquei para vocês aí a equação de Coulomb, a fórmula que relaciona cargas, distância, força e o meio ao qual essas cargas estão inseridas. O Coulomb percebeu que a força que aparece entre as cargas elétricas, ela é diretamente proporcional ao valor das cargas elétricas. Então, quanto maior o valor das cargas, maior será a força que aparecerá entre elas. O Coulomb percebeu também que o meio ao qual as cargas estão inseridas depende, influencia diretamente na força. Ok? Então, dependendo do meio, a força pode ser maior ou menor. O meio influencia diretamente na força que aparecerá entre as cargas elétricas. E ele percebeu que a distância varia inversamente com o quadrado da distância. Como assim? Quando ele tinha uma distância d entre as cargas, ele via que tinha uma força F. Na hora que ele passou para 2, a força dividiu por 4. Na hora que ele passou a distância para 3, a força dividiu por 9. Na hora que ele passou a distância para 4, a força dividiu por 16. Ou seja, ele percebeu que a relação entre distância e força é inversamente proporcional, porém inversamente proporcional com o quadrado da distância, ok? Então essa equação que está aparecendo para vocês aí é a lei de Coulomb, e eu vou utilizá-la para resolver esse problema. Eu escrevi aí solução, tirei os dados, o Q1, o Q2, o K, a distância, que é 3 centímetros. 3 centímetros eu passei para metro, até escrevi para vocês aí a escala de conversão, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Estou no centímetro, tem que passar para o metro. Então eu voltei uma, duas casas, 3. Então eu voltei uma, duas, uma, duas, voltei duas casas, 3 centímetros, voltei uma, duas, ficou 0,03. Eu escrevi esse número em notação científica, Eu voltei a vírgula de novo para depois do 3, coloquei 3 vezes 10 elevado a menos 2. Voltei uma, duas. Então é 3 centímetros, passei para metro. Tive que voltar duas casas decimais. Uma, duas. Aí depois eu cheguei no 0,03. Eu voltei esse número para notação científica. Voltar a vírgula para depois do 3, ficou 3 vezes 10 elevado a menos 2. Agora, pessoal, resolvendo o problema propriamente dito, escrevi a lei de Coulomb, F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 por D quadrado, e substituí os valores, o valor do K e o valor das cargas. K vale 9 vezes 10 a 9, Q1 vale 2 vezes 10 a menos 6, Q2 vale 6 vezes 10 a menos 6. A distância vale 3 vezes 10 a menos 2, coloquei aqui no lugar do D, e observei que a distância ela é ao quadrado, então ficou 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tenho que fazer conta agora, vou fazer 9 vezes 2 vezes 6, deu 108, 9 vezes 2 vezes 6 deu 108, e vou agora trabalhar com os 10, como é uma multiplicação de potência de mesma base, base 10, base 10, base 10. Repeti a base e somei os expoentes. Aqui, 6 com 6 deu 12, 12 com 9 deu menos 3. Então eu devo 12, pago 9, fiquei devendo 3.
ok? Agora trabalhando embaixo, ó, 3 ao quadrado, 9, repetiu 10 e fiz menos 2 vezes 2, deu menos 4, ok? Então eu fiz 9 vezes 2 vezes 6, deu 108, repeti a base 10, somei os expoentes, menos 12 com 9 deu menos 3. Embaixo, 3 ao quadrado, 9, repetiu 10 e fiz menos 2 vezes 2, deu menos 4. Aí eu fiz, agora cair numa divisão, né? Vou fazer a divisão, 108 por 9 deu 12, 108 por 9 deu 12. Repeti a base 10 e vou subtrair os expoentes, né? Quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base, conservo a base e subtrai os expoentes. Então, repeti a base 10 e vou fazer a subtração. Menos 3, menos 4. Aí, embaixo, força é igual a 12. Vou trabalhar aqui, né? Ó, menos 3, menos com menos virou mais, então eu tenho 4. E devo 3, fiquei com 1. Né? Então, é 12 vezes 10 elevado a 1. Eu posso, né, andar com uma casa, né, com mais uma casa decimal aqui, ó, né, como eu tenho 12 vezes 10 elevado a 1, eu posso voltar a vírgula para cá, ó, e colocar 1,2 vezes 10 ao quadrado. Né? Eu tirei a vírgula depois do 12 e coloquei entre 1 e o 2 e ficou 1,2 vezes 10 ao quadrado newtons. Né? É o valor da força que apareceu entre essas cargas elétricas. Então, pessoal, espero ter contribuído. Pause o vídeo, anote, dúvidas, deixe nos comentários que eu ajudo vocês. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.